Olá, bom dia. Bom dia para você que logo cedo, nessa manhã fria, está acompanhando a sua IPP TV, sua TV missionária. Este é o programa Vida Devocional. Meu nome é Alceu, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. E nesta manhã, nós queremos, neste programa, te ajudar a começar o seu dia da melhor maneira possível, meditando na palavra do Senhor, ouvindo sua voz, falando com Ele em oração. Não tem jeito melhor da gente começar o nosso dia, não é mesmo? Então, nos acompanhe nesse período de reflexão, nesse período de meditação e de oração também. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração e abençoar a tua vida, o teu dia e a tua família. Nós estamos estudando, aos poucos, a carta aos Hebreus. Então, se você tem uma Bíblia aí com você, abra a sua Bíblia lá no capítulo 3 da carta aos Hebreus. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o 19. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dar um recado importante. Nós temos o nosso chat ao vivo do programa, também do canal da IPP TV, e você pode colocar aí os seus pedidos de oração. Ao final do programa, daqui a meia horinha, nós vamos orar, colocando diante de Deus o seu pedido de oração e clamando a Ele para derramar a sua graça sobre a sua vida e a vida da sua família também, tá bom? Então, deixa aí o seu recado no nosso chat ao vivo. A nossa leitura, então, desta manhã, Hebreus 3, do versículo 7 até o 19, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar, pedindo a Deus para nos ajudar a entender e colocar no nosso coração a sua palavra nesta manhã. Baixe sua cabeça, vamos falar rapidamente com Deus. Pai Santo, acabamos de ler a tua palavra e te pedimos, ó Deus, que conforme a estudamos e refletimos nela e meditamos nela, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração, tratar do nosso coração, limpar o nosso coração, santificar o nosso coração, vivificar o nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, nesta leitura e nesta meditação, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, quando você recebe um coraçãozinho, por exemplo, no WhatsApp, a mensagem é clara. A pessoa está dizendo o quanto ela gosta de você, o quanto ela te ama. Ou se você recebe um coraçãozinho na sua rede social, a pessoa está dizendo o quanto ela gostou daquilo que você postou, daquilo que você disse. Pode ser um sinônimo simplesmente de eu curti, né? Mas na Bíblia, coração não tem esse significado tão superficial. Coração na Bíblia significa a fonte de toda a minha vida emocional, espiritual, intelectual, a minha vontade, os meus propósitos, a minha personalidade, o meu caráter. Coração na Bíblia é como se fosse sinônimo do meu eu interior, de quem eu sou por dentro mesmo, de quem eu sou de verdade, portanto. O autor aos Hebreus, então, nesse trecho que nós acabamos de ler, faz um alerta solene, veemente. Ele alerta contra os perigos do endurecimento do coração, os perigos de um coração endurecido. Mas ele também, como nós vamos ver daqui a pouco, aponta
pelo menos 2 importantes remédios contra esta doença maligna do coração endurecido. Vamos começar então com a exortação que ele faz. No versículo 8 ele diz: não endureçais o vosso coração. Ele repete isso depois. Essa expressão endurecer o coração é assim que a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, descreve alguém que está em rebelião espiritual contra Deus. Por exemplo, essa expressão é usada mais de 20 vezes lá em Êxodo para se referir a Faraó, aquele que recebeu o emissário de Deus, Moisés, mas com o coração endurecido se recusou a se submeter à vontade de Deus, se recusou a crer que Deus estava falando através de Moisés, se recusou a obedecer. No caso aqui, o nosso autor está citando diretamente um salmo, o salmo de número 95, do versículo 7 até o 11 da nossa leitura. A primeira parte da nossa leitura foi uma citação do salmo 95. E qual é o tema desse salmo? O tema desse salmo é recontar como os filhos de Israel falharam em crer no Senhor depois que eles, sob a liderança de Moisés, saíram do Egito e peregrinaram no deserto. Esse é o tema desse trecho do Salmo que o nosso autor está recuperando aqui, citando aqui no trecho que nós lemos. Todo aquele povo que saiu sob a liderança de Moisés do Egito viu as maravilhas que Deus operou para livrá-los do Egito. E no Monte Sinai, todos eles falaram, declararam diante de Moisés, diante de Deus: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Que coisa linda, uma declaração de fé, uma declaração de obediência, uma declaração de submissão, mas logo em seguida eles se mostraram rebeldes, se mostraram incrédulos, se mostraram desobedientes, mostraram o seu coração endurecido. E de fato, o salmo que o nosso autor está citando, né, ele menciona Meribá e Massá, que são duas, que é o nome de uma região ali, em que os israelitas haviam murmurado contra Moisés e contra Deus por não terem água. Isso está lá registrado lá em Êxodo 17. O autor do salmo que o nosso escritor está citando menciona essas ocasiões da desobediência do povo de Israel. Mas a questão não é uma desobediência ocasional, veja bem, né? Até pela expressão que ele usa aqui, hoje não endureçais o coração, dá a impressão que ele está pensando num endurecimento pontual, alguma coisa, uma rebelião eventual. Poxa vida, foi uma vez só. Não é assim. Ele, lá no versículo, um pouco abaixo aí, no versículo 10, ele diz assim: eles sempre erram no coração. Errar aqui não é no sentido de cometer um equívoco. Errar aqui é no sentido de ser errante, ou seja, se desviar. Na verdade é assim que a NVI traduz esse versículo. Eles estão sempre se desviando. Sempre. Então trata-se não de uma questão ocasional, mas de um estado de espírito rebelde, insubordinado, uma tendência maligna à incredulidade. Não é à toa que a resposta divina foi de indignação. Como nós lemos aí, né, no versículo 10 e 11, o justo juiz declara: não entrarão no meu descanso. E de fato nós sabemos, toda aquela geração rebelde que saiu do Egito, sob a liderança de Moisés, peregrinou no deserto por 40 anos até que todos tivessem morrido. Todos aqueles que eram já responsáveis, tinham idade para decidir, né? Acima de 30 anos, todos eles morreram no deserto, a exceção foi Josué e Caleb, nem Moisés entrou na terra prometida. Como diz o nosso autor aí no versículo 17, de uma maneira dramática, né? Seus cadáveres caíram no deserto. O pecado deles foi muito claro. Versículo 19, a incredulidade. E, portanto, o justo pagamento de Deus para eles foi: eles não entrarão no meu descanso. E o autor aos Hebreus, então, está trazendo esse exemplo do passado, porque ele sabe que há pessoas ali naquela congregação para quem ele está escrevendo, aquela congregação de crentes hebreus, ele sabe que ali havia irmãos na mesma situação. Havia ali crentes que estavam pensando em desistir da fé cristã, em voltar ao judaísmo. A gente já explicou um pouco sobre esse contexto nos primeiros estudos que fizemos nesta carta, mas nunca é demais lembrar. Aqueles irmãos estavam dominados pelo desânimo espiritual,
Se nós perguntássemos a eles, talvez eles pudessem até nos dar algumas boas razões para o seu desânimo. Quem sabe apontassem as lutas e as tribulações que estavam enfrentando como motivos para estarem desanimados, pensando em voltar atrás, mas o escritor sagrado tem um outro diagnóstico. Ele diz que eles tinham os corações endurecidos, assim como aqueles dos seus antepassados no deserto. Ter um coração endurecido, meu irmão, minha irmã, não é um privilégio, portanto, dos hebreus lá que saíram do Egito. Também não é um privilégio dos hebreus para quem o nosso autor está escrevendo 1500 anos depois. Ter um coração endurecido não é privilégio de Faraó, muito menos. Ter um coração endurecido pode acontecer comigo e com você, com cristãos que hoje podem dar margem à incredulidade. É fácil deixar de confiar em Deus e nem mesmo percebermos que isso está acontecendo. Nós meio que adquirimos hábitos cristãos e vamos mantendo uma vida cristã meio que de fachada externa, que pode até ser eficaz quando as coisas estão indo bem, mas que vai nos afastando do Senhor. E nesse sentido, a pandemia do coronavírus que estamos enfrentando hoje trouxe um tipo de teste para toda a igreja do Senhor. Quem havia entrado numa rotina religiosa, agora teve essa rotina completamente quebrada, não é? Estamos sem igreja, sem culto, sem reuniões de oração, sem escola bíblica, sem comunhão. Quem estava tocando uma vida cristã por inércia, agora se viu à deriva, sem nenhuma força para mantê-lo novamente ali junto à família da fé. A aparência não é suficiente para essas coisas e, portanto, vai se afastando lenta e tristemente de Deus. Temos visto isso acontecer. E por isso, então, o alerta do nosso autor, lá no versículo 12, tenham cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós esse coração incrédulo e perverso que vos afaste do Deus vivo. Então examine o seu coração, meu irmão, minha irmã. As murmurações são resultado de incredulidade e rebeldia, mas as ações de graça são resultado de um coração crente e obediente. Veja aí no seu coração se a tribulação tem mais te afastado de Deus ou mais feito você se apegar a Deus. Essa é a ocasião em que nós temos esse teste diante dos nossos olhos, como aqueles irmãos hebreus também tinham nas suas próprias tribulações. Então tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado, diz o nosso autor. O nosso Deus é um Deus vivo, e quando a Bíblia fala do Deus vivo, geralmente ela está falando a respeito de um Deus com quem não se brinca. Não se brinca com a indignação e a ira de Deus. Não permita que a incredulidade endureça o seu coração. Porém, meus irmãos, o nosso autor não quer apenas nos fazer essa advertência, uma advertência séria contra a incredulidade, contra a dureza de coração, mas ele também quer nos instruir sobre meios, sobre remédios que o próprio Senhor nos deu para escaparmos deste mal. E aqui no texto nós vemos claramente ele falando de dois desses remédios, a palavra de Deus e o povo de Deus. Ele está citando o Salmo, como eu expliquei para os irmãos, né? Mas quando ele vai citar o Salmo, no versículo 7, ele diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz. Então ele está dizendo que no Salmo 95, quem está falando é o Espírito Santo. Ele ainda vai repetir essa mesma linha de pensamento na carta em referência às leis levíticas escritas por Moisés, lá no capítulo 9, versículo 8. Depois ele também vai falar que é o Espírito que está falando nas profecias de Jeremias, lá no capítulo 10, versículo 15. E é significativo nós lembrarmos que os judeus, né, os hebreus, como para quem ele está escrevendo, e provavelmente ele também era um deles, os judeus costumavam dividir as suas Bíblias em lei, profetas e escritos. Então, o nosso autor está atribuindo tanto à lei, quanto aos profetas, quanto aos escritos. Em algum momento da sua carta, ele atribui a qualquer uma dessas partes do Antigo Testamento a mesma característica. É o Espírito Santo falando. Isso é muito interessante, né?
Ele está dizendo que em toda a Escritura o Espírito Santo está falando ao povo de Deus. O Espírito Santo, também chamado de Espírito de Deus ou Espírito de Cristo, é o próprio Deus. Quando o Espírito fala, Deus fala. E ele tem falado, como nós vimos desde o começo da carta, né? Ele começa já assim a sua carta. O Espírito de Deus tem falado por muitas vezes desde os patriarcas. Então, sim, o Espírito estava ativo na voz dos profetas e apóstolos, inspirando as palavras das Escrituras, pelas quais Deus agora regenera e concede fé aos pecadores, gera e santifica um povo para si mesmo, alimenta e conduz a sua igreja na sua vontade. E vejam que eu coloquei todos os verbos no presente, não é? Porque o Espírito fala por meio das Escrituras. Não é que ele falou lá atrás, ele fala. O salmista, sim, o salmista falou tempos atrás, o nosso autor também falou tempos atrás, mas por meio deles, Deus fala hoje. Fala com os hebreus lá no tempo de Moisés, fala com os crentes vindos do judaísmo do tempo aqui do Novo Testamento, fala comigo e fala com você também. Ele fala com a sua igreja em todos os tempos. E ele, então, por meio da sua palavra, hoje, se nós ouvirmos a sua voz, ele diz no versículo 7, depois ele repete no versículo 15, ele também fala conosco. O autor está simplesmente nos lembrando de uma doutrina que está presente em toda a Escritura. Paulo a resume lá na sua segunda carta a Timóteo de uma maneira muito memorável, quando ele diz que toda a Escritura, portanto, Antigo e Novo Testamento, seja Salmo, seja Lei, seja Profetas, seja a Carta Apostólica, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos reanimar, para nos trazer de volta para o caminho da fé. A queixa divina contra os israelitas do passado está aí no versículo 10. Eles não conheciam os meus caminhos. Isto é, eles não conheciam a sua vontade, não conheciam a sua lei, não conheciam a sua palavra, e por isso se desviaram. A incredulidade, meus irmãos, desabrocha e prospera em corações que não buscam o conhecimento do Senhor, em corações que não têm o conhecimento da sua palavra. Ela é como uma erva daninha num terreno baldio, quando é um coração que não conhece a palavra do Senhor. Mas, por outro lado, quando a palavra do Senhor entra em nossos corações e nós cremos nela, a incredulidade é arrancada pela raiz. Então, meus irmãos, como é importante que nós busquemos o conhecimento de Deus em tempos maus como esses que nós estamos vivendo. Se não queremos que os nossos corações se afastem do Senhor, se endureçam na incredulidade, se tornem rebeldes, é imprescindível que os nossos corações estejam cheios da palavra do Senhor, cheios das Escrituras, cheios do Evangelho. E não deixe, então, passar nenhuma oportunidade de ler a sua Bíblia, de ouvir uma pregação como essa, de estudar a Escritura, seja presencialmente, seja pela internet, seja na leitura diária, lendo um livro cristão, seja na letra de uma música que tem uma letra bíblica, seja na escola dominical da sua igreja. Meus irmãos, o crente que não conhece a Escritura está flertando com a incredulidade e a dureza de coração. Portanto, vede que não haja em vós nenhuma semente de incredulidade no coração. Mas o nosso autor aponta um segundo remédio, eu disse, né? A vigilância contra o endurecimento de coração não é algo que acontece na nossa individualidade, até no nosso individualismo, não. Observe que ele diz aí no versículo 13 que nós precisamos exortar uns aos outros para não sermos endurecidos pelo pecado. É comum nós pensarmos em exortação em termos de bronca, né? Sinônimo de bronca, dar uma bronca. Mas não é esse o sentido. O sentido é encorajar. É isso que significa exortar na maior parte do tempo. Na Nova Versão Internacional é assim, inclusive, que é traduzido esse versículo. Como irmãos e irmãs em Cristo, o Senhor nos coloca em um relacionamento com outros crentes, com a família da fé. E quando nós vemos um ou outro de nossos irmãos lutando,
ou até mesmo sendo derrotados, quem sabe, o Senhor nos dá a oportunidade e a responsabilidade de encorajarmos espiritualmente uns aos outros. É o povo de Deus, instrumento do Senhor, para que esse encorajamento aconteça. E o autor está nos dizendo: cristãos, vocês precisam chamar de volta os seus irmãos e irmãs que estão se afastando, que estão se desviando, que estão se endurecendo, chamá-los de volta a um compromisso de andar com Cristo, andar junto com eles na caminhada da fé, fortalecê-los, pegar ali nas suas mãos e ajudá-los nesta caminhada. Isso pode acontecer dentro do ambiente familiar, de uma família cristã. Se você é um pai em relação ao seu filho, por exemplo, você tem essa responsabilidade, mas seja você um amigo de um irmão da igreja, um idoso em relação a um mais jovem, ou até mesmo um jovem em relação a um ancião, porque o coração endurecido pela incredulidade pode estar em qualquer lugar, mas ele só prospera quando outros corações já estão também endurecidos para a comunhão. Quando os corações estão em comunhão, eles têm condições de ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. Mas para isso temos que estar atentos aos nossos irmãos e irmãs, temos que estar próximos o bastante para anotarmos as suas lutas, o seu afastamento, o seu endurecimento. Quando apenas frequentamos a igreja como quem vai a um cinema, essa relação não acontece. Nos tornamos individualistas, cada um lutando por si, cada um correndo por si, e o que acontece é que o inimigo tem a oportunidade de ir plantando o endurecimento em um ou em outro, até que muitos estejam desviados. Mas se estivermos juntos o bastante, em comunhão verdadeira, poderemos sim exortar, animar, encorajar e fortalecer uns aos outros. O Senhor nos usará para tocar, amolecer, aproximar os corações dos seus filhos amados que estão endurecidos ou desanimados. A pergunta é: você está disposto a ser um instrumento do Espírito Santo para isso? Claro que não é como ele utilizou no passado aqueles autores para escreverem a sua revelação infalível no Antigo e Novo Testamento. Não é nesse sentido, mas é no sentido de dar um telefonema, de fazer uma visita para um café, de bater um papo enquanto come uma pizza, de chorar junto nas dores um do outro, de rir também com as alegrias uns dos outros. Mas é necessário que tenhamos esse entrelaçamento de vidas para que a nossa caminhada da fé não seja solitária, porque essa solidão tende ao endurecimento que o nosso autor alerta tanto a nós aqui. Mas quando caminhamos juntos e há uma verdadeira comunhão, nós podemos ser instrumentos do Senhor, levando a palavra do Senhor ao nosso irmão que está em algum momento ali nas suas lutas, nas suas tribulações, que pode estar fraquejando, pode estar sendo tentado ao desânimo, mas que quando nós chegamos ali, como irmãos em Cristo, com a palavra do Senhor, nós podemos fortalecer uns aos outros. Então, esse alerta do autor nos traz também dois remédios: a palavra do Senhor e o povo do Senhor. Você deve buscar a palavra do Senhor para não se desanimar. Você deve também buscar a comunhão do povo de Deus para não se desanimar. E você, caso esteja de pé, vede para que não caia, continue buscando a palavra do Senhor, mas também olhe ao redor para ver se alguns irmãos não estão também precisando de uma força, de um encorajamento, de uma exortação na palavra para encorajá-los na caminhada. Estejamos atentos, irmãos, uns aos outros, para exortarmos, encorajarmos e abençoarmos uns aos outros na caminhada da fé. Que o Senhor te abençoe com a sua palavra, que o Senhor abençoe a sua vida e também a sua vida na fé, na comunhão com outros irmãos. Nós vamos ver se temos alguns pedidos de oração aqui. Valdenor da Bahia, só mandando pedido de oração, transformação de vidas das drogas, o Valdenor lá da Bahia. Sim, vamos orar sim, muitas vidas sendo desgraçadas pelas drogas, não é? A Gigliara, oração pela família, muito bem.
Marlene, oração por mim, meus filhos e netos, para todos da minha família, em nome de Jesus. Vamos orar pela família da Marlene, irmãos. Acho que eram esses os pedidos de oração. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. No outro chat, vamos ver aqui. O Ricardo pedindo oração pela saúde, pela solidão dele. Opa, então foi para você essa palavra hoje, hein, Ricardo? O povo de Deus, a comunhão do povo de Deus é fundamental para nós nos mantermos em comunhão com o Senhor também. O João pedindo direcionamento para entender e atender o seu chamado, de ser instrumento do Senhor. O pessoal de Manaus só mandando um alô aqui, graças a Deus por cada irmão que pode participar aqui. Eu acho que é isso, né? Orar para a família da... Simone aqui pedindo oração pela filha e pelo esposo para voltarem aos caminhos do Senhor, lá de Fortaleza. Que bênção, meus irmãos, podermos orar uns pelos outros, né, de lugares tão diferentes aí do nosso país, sabendo nós que cada irmão em cada lugar está passando pelas suas próprias tribulações, mas sabendo também que a palavra de Deus nos chama a, na comunhão dos irmãos, encontrarmos força e coragem para continuar a caminhada. Bênção, bênção. Vamos orar sim, vamos orar por cada um desses pedidos, né? Você que está acompanhando aí também, olha aí o nosso chat, lembre de colocar esses nomes na sua lista de oração, no seu caderninho de oração e colocar na presença do Senhor, não apenas agora, mas em outros momentos também. Vamos orar. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor, quando nós estamos nos esfriando, quando o Senhor nos vê nos afastando dos teus caminhos, o Senhor nos chama de volta e o Senhor nos exorta a continuar e nos fortalece para essa caminhada, Pai. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, especialmente, Pai, como vimos na tua palavra nesta manhã, pelos teus cuidados através da tua palavra e através do teu povo. Ó Pai, que cada irmão e irmã que estão hoje nos assistindo ou que depois vão assistir esse vídeo, que possam ser tocados em seus corações para buscarem a tua palavra, buscarem o conhecimento da tua lei, buscarem o conhecimento do teu evangelho, as escrituras, ó Pai, e que as escrituras sendo buscadas por nós tenham aquele poderoso efeito em nosso coração de transformar o coração de pedra em coração de carne, de aquecer o coração frio, de aproximar o coração distante, ó Deus. Enfim, ó Pai, que a tua palavra, como espada afiada, penetre em nossas vidas e transforme-nos de acordo com a tua vontade. Também te pedimos, ó Deus, que a tua igreja seja lugar de cura, de comunhão, de fortalecimento, de encorajamento, Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Muitas vezes nós vivemos de maneira tão individualista que deixamos de perceber as oportunidades de abençoar e também de sermos abençoados no meio do teu povo, Pai. Nos corrige nisso. Corrige-nos nisso, Pai. E que cada irmão e irmã possa ser instrumento do Senhor para abençoar a vida de outros. Senhor, queremos de maneira especial colocar diante do Senhor os pedidos que foram feitos aqui no nosso chat, Senhor, há pedidos pela família, Senhor, conversão de marido, conversão de filha, Senhor, há pedidos para que o Senhor esteja abençoando o coração daquele que está em dúvida, daquele que não sabe ainda como atender o teu chamado, Senhor, há pedidos pelo país, ó Deus, pela pandemia. Existem, ó Senhor, situações de enfermidade, ó Deus. O Senhor conhece cada situação dessas, ó Deus. E te pedimos que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor estenda a tua mão poderosa e traga livramento, traga salvação, traga redenção, traga conversão, ó Deus. Traga forças, ó Pai, para cada um desses irmãos e irmãs que estão passando por essas tribulações, ó Deus. Permita, Senhor, que, apegados à tua palavra e ao teu povo, eles possam ser vencedores em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, nós oramos e agradecemos
em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.